Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037 7676. Olá pessoal, hoje o programa Instinto Materno vai ser muito especial. Vamos conversar com a nutricionista Bruna Green. Ela vai nos explicar a diferença do BLW e da introdução alimentar normal e ela vai nos dar muitas dicas muito interessantes sobre os nossos bebês. Eu sou a Aline Orme e esse é o Instinto Materno. Oi Bruna, tudo bem? Olá, tudo bem Aline? Muito obrigada por estar presente aqui no programa Instinto Materno. Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre o que a gente estava conversando antes da gravação, né? Que é a parte que a alimentação do bebê, ela vem desde a barriga da mãe? Isso, então o hábito alimentar da mãe, até mesmo antes de engravidar, já vai influenciar na saúde e nas escolhas do bebê na posteridade. Então, se a mãe se alimenta de alimentos industrializados, açúcar, o corpo dela já vai se formando para o bebê ter esses hábitos. E se ela tem uma alimentação saudável, rica em nutrientes, até vai facilitar para ela conseguir engravidar, né? Ah, que legal. Então, e o líquido amniótico, ele passa o gostinho para o bebê, né? Isso, então já tem estudos que comprovam que na gestação, então, os alimentos que a mãe consome, o sabor passa para o líquido amniótico. Então, o bebê já recebe ali os sabores da mãe, e principalmente o açúcar. Então, se a mãe tem uma alimentação muito rica em açúcar, o bebê vai ter preferência por esses alimentos depois, mais adocicados. Isso, quando ele começar a introdução alimentar. Então, né, o bebê nasceu. E por que é importante a amamentação exclusiva até os 6 meses e só depois iniciar a introdução alimentar? Tá, então, o leite materno é o alimento mais completo e o único que o bebê precisa receber nesse momento, né? Ele é o principal alimento do mundo, ele é o nosso primeiro contato com a alimentação, então ele supre todas as necessidades do bebê para o crescimento adequado e desenvolvimento dele, né? Não precisa dar água, não precisa dar chá, não precisa dar mingau, só o leite sem água, sem chá. Então, o leite materno se adequa às necessidades do bebê, então não tem necessidade de introduzir nada antes. Depois dos 6 meses, por que é importante começar com 6 meses a parte da alimentação? Então, o sistema renal do bebê, o sistema gastrointestinal, o sistema imunológico não está preparado ainda para receber os alimentos. Então, o trato gastrointestinal tem alta permeabilidade. Então, as proteínas alimentares elas vão ser muito absorvidas rapidamente. Isso aumenta a chance de hipersensibilidades, de alergia. O rim do bebê não está preparado para filtrar todos esses solutos da alimentação, então vai sobrecarregar o rim. O sistema imunológico não está preparado para receber também. Então, tudo isso, inclusive, aumenta a chance de ter alergias nas crianças. A PLV também pode ser desencadeada. Isso, inclusive. Até porque o leite materno ele é uma proteção para o bebê. Então, se a mãe começa a introduzir a alimentação antes disso, contribui para o desmame precoce, né? E aí ele começa a comer mais e deixa de mamar. E ele perde os benefícios do aleitamento materno antes do ideal, né? Que seria os 6 meses que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, preconiza a amamentação. Até os 6 meses ela é preconizada pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. E até os 2 anos, na verdade, é no mínimo 6 meses, né? Isso, é bem importante frisar que
a partir da alimentação complementar, o leite não vai deixar de fazer parte da alimentação. E não vai perder os nutrientes. Então, ali a gente fala a alimentação complementar, ela começa, mas a amamentação continua da mesma maneira. Ah, continua. E aí o bebê que vai determinar se ele vai mamar mais ou vai comer mais. Isso é conforme as necessidades e as escolhas dele, né? É legal porque a introdução alimentar, ela vai até 1 ano. Né? Isso. Ela começa aos 6 meses e vai até 1 ano, por isso que ela é chamada de introdução alimentar. Isso, então não necessariamente aos 6 meses, ali no primeiro dia, a criança já vai começar comendo. Então isso é bem importante para os pais saberem, para não se frustrarem, né? Porque aí o pai, então 6 meses e 1 dia, hoje eu vou começar. E aí vai lá, o bebê ele não conhece nada, então para ele a textura, a cor, o sabor é tudo uma novidade. E aí ele pode até rejeitar nesse momento, às vezes porque ele não está preparado. Então é bem importante os pais não criarem tanta expectativa para não se frustrarem tanto, né? Até o bebê tem aquele reflexo de empurrar, né? Exato. Então aos 6 meses que ele vai começar a ter todos esses reflexos, ele vai sentar, porque a gente se alimenta sentado, né? E aí nada mais justo que o bebê também já estar sentando para ele começar a se alimentar. E é por volta dos 6 meses que ele consegue sentar, que ele já leva alimentos à boca, objetos à boca, então vai ser mais fácil ele levar os alimentos. Então, todas essas características já estão desenvolvidas por volta dos 6 meses, né? É legal porque muitas pessoas falam assim, mas meu bebê não está gostando do alimento. Eles não vão gostar logo de cara, né? Demora um tempinho até eles se acostumarem. Então, a cara feia no primeiro contato é... normal. Super normal. E até porque, então, ele não conhece. É uma textura estranha, um sabor estranho, ele está acostumado só com o sabor do leite. Então, ele vai fazer cara feia. E a gente precisa estar exposto até 15 vezes ao mesmo alimento para realmente dizer que a gente não gosta. E aí, se depois dessas 15 vezes o neném não aceitar, realmente ele tem o direito também de não gostar de alguma coisa, Até né? a gente não gosta de algumas coisas, né? Então, mas vale essa insistência porque ele está aprendendo a se alimentar, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o BLW e as papinhas. A gente já volta. Laser terapia para as patologias dos pés. Nas patologias, quando tem calosidade, você tem aquele calo com dor, fazemos a laser terapia para neutralizar essa dor. Nos casos de micose diagnosticado pelo dermatologista, pelo médico, também com orientação do médico, a podologia também faz a laser terapia. Nos casos de unha encravada, aquela unha que está dolorida, que você não tem como fazer, eu estou com medo de fazer na podologia, agora nós temos a laser terapia, que a gente neutraliza a dor, neutraliza a parte que está dolorida e fazemos o procedimento sem dor na podologia. A laser terapia veio para dar qualidade de vida para as pessoas. Todo aquele caso que tem dor, calosidade, unha encravada, a laser terapia veio para dar qualidade de vida para os pés de todas as pessoas. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você.
Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Voltando agora do intervalo, vamos continuar conversando com a nutricionista Bruna. Bruna, e a criança que é alimentada por fórmula, é necessário começar aos 4 meses? Não. Então, a criança alimentada por fórmula infantil, o desenvolvimento dela vai ser da mesma maneira que a criança que recebe o aleitamento materno. E a recomendação, então, é 6 meses também para essa criança. Inclusive, é bem importante citar que na introdução alimentar, a criança que é alimentada por fórmula, ela vai ter mais chance de desenvolver a fome e a saciedade dela, porque durante a amamentação, ela recebe a mamadeira, e aí é um pouco cultural e também porque tá comprando a fórmula, é cara e ela tem que tomar tudo. Uhum. E aí o pai e a mãe incentivam, não, tem que terminar a mamadeira. E isso vai desequilibrando a fome e a saciedade, porque ela acaba não desenvolvendo essa saciedade. E aí, no momento da introdução alimentar, ela tem uma nova oportunidade de desenvolver essa questão essa da saciedade, o que vai evitar problemas de obesidade no futuro, né? Uhum. Então, vamos falar um pouco sobre a parte da introdução alimentar. A partir de 6 meses, tem a papinha, a introdução alimentar por BLW e a participativa, né? Isso, uhum. Fala um pouquinho mais sobre... Tá, então, a alimentação com a papinha é a tradicional, né? E aí... Ela não pode ser triturada, ela tem que ser amassada no garfo. Isso é bem importante, porque ali, então, começa o hábito da criança. Jamais liquidificada, né? Jamais, porque aí vai misturar um monte de alimentos e a criança não vai saber diferenciar o que é o que. E ela se acostuma àquela coisa fácil, pastosa, né? E o ideal é ela já ir consumindo os pedacinhos. Então, a gente começa amassadinha e aos poucos vai aumentando a consistência da alimentação. Uhum. Se liquidifica e põe tudo junto, sempre forma um alimento de um sabor inexistente. Porque um dia vai ser beterraba, um dia vai ser carne, um dia vai ser brócolis. E aí forma um alimento inexistente. Então, quando ela começar a comer os alimentos sozinhos, ela não vai reconhecer esse sabor, porque ela sempre comeu tudo misturado. Então, essa é a importância de deixar tudo separadinho no pratinho. Faz um pratinho só, mas tudo separadinho e oferece um de cada vez para a criança. Um de cada vez. O BLW, que agora está tão na moda. O BLW é fantástico, né? Eu tenho estudado bastante sobre o assunto. Então, a tradução do BLW é desmame guiado pelo bebê. Mas não necessariamente ele é um desmame, porque o bebê é quem determina quando ele vai comer mais e mamar menos. Então, o aleitamento continua. E como que começa o BLW? Então, antes dos 6 meses, já é importante deixar a criança sentada junto com a família, na mesa, ali na cozinha. Eles têm vontade. Isso, observar o preparo, ver o pai e a mãe comendo, e aí ele vai começar a demonstrar que ele está pronto e que ele também quer comer. Uhum. E aí é ali que começa. Então, no BLW, o ideal é que a criança consuma os mesmos alimentos da família. Claro, se a família tiver um hábito alimentar ruim, não vai ser possível, né? Claro. E aí já é comer um incentivo. Hambúrguer. Exato. Então já é um incentivo para a família voltar a ter hábitos mais saudáveis. Hambúrguer caseiro pode, gente. Não industrializado. Então, ela vai começar por observação e aí a mãe vai preparar o alimento conforme nos tamanhos adequados para a criança conseguir consumir. Vai colocar na disposição dela e ela vai começar. Então, primeiro ela observa, ela pega... O tato é muito importante, o cheiro. Então, ela vai reconhecer o alimento, não necessariamente vai comer. E aí, depois ela começa, então, a colocar na boca, sentir o sabor. E, aos poucos, ela vai vendo que isso ali vai matar a fome dela. Uhum. E ela vai diminuindo o consumo do leite materno, né? Lá em casa não deu certo, porque temos cachorros, e os cachorros comiam a comida da criança. Imagina quem tem gato, o gato sobe na mesa e come a comida da criança também. Até deixar os cachorros ao redor é uma dica para quem faz BLW para evitar o desperdício, Sim, né? porque os cachorros comem mesmo. A comida da criança, ela tem que... e tem também a introdução participativa. Isso, então a participativa é uma mistura de métodos que a mãe, para não se frustrar tanto, ou às vezes não tem tempo de
dessa dedicação para o BLW, ela vai oferecer a papinha, mas ao mesmo tempo ela vai permitir que a criança tenha os pedaços à vista para ela ir reconhecendo e também para a criança já ir regulando esses sinais de fome e saciedade. Então, para respeitar mais as necessidades da criança, não ficar empurrando que ela tem que comer tudo. Então, é um pouco BLW, mas também é com a papinha. Com a papinha, né? E a questão de sucos, sal e açúcar na comida, como que faz? Já pode dar aquele suco de laranja-lima que toda avó chega, dá um choquinho para criança, é normal, né? Pode dar ou não pode, a partir de 6 meses? Então, a recomendação de muitos profissionais, ou até mesmo da família, é que a primeira coisa tem que ser o suco, né? E isso já caiu por terra. Então, até semana passada saiu uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, reforçando a orientação que não inicia com suco. Por quê? Porque no suco não vai estar a fruta integral, né? Então, vai estar ali concentrado os açúcares e sem fibras. Então, a absorção desse açúcar da fruta vai ser muito rápido. O bebê, como eu já falei, não está preparado para receber essa grande carga de açúcar. E aí aumenta a chance de cáries, de obesidade e todos os seus efeitos, né? E o sal também não é recomendado, né? Também não. Então, o sal só depois de 1 ano. O sal rosa, de preferência. Isso, sal rosa. E pode usar temperos tranquilamente. Então, a partir dos 6 meses, salsinha, cebolinha, cebola, alho, açafrão, todos os temperos que a família usa, naturais, podem ser colocados na comidinha da criança. Então, mas sal não. Por quê? A criança não conhece. Então, se a gente já coloca o sal ali nos 6 meses, o paladar dela já se adapta a consumir com sal. Então, cada vez ela vai querer mais tempero, né? E se a gente deixar para mais depois, aí vai ser uma novidade para ela, Vai ser uma novidade. E a questão dos dentes. Quando nascem os dentes, é a partir dos 7, 8 meses que começam a nascer os primeiros dentes, né? A gente muda daí a consistência da comida. Se for BLW, também o jeito de oferecer, né? Isso, então a criança não precisa ter os dentinhos para começar a introdução alimentar, né? Porque a gengiva dela é rígida, então ela vai permitir o amassamento e a mastigação dos alimentos na consistência ideal para ela, né? E aí, depois, quando começam a nascer os dentinhos, a gente vai aumentando a consistência. Até 1 ano, o ideal é chegar na consistência igual da família, né? E o tão famoso reflexo de gag, tem muita gente que tem medo, né? Isso, então é uma coisa que assusta bastante as mães, principalmente quando fazem o BLW, né? Porque parece que porque a criança tá sozinha, vai acontecer, comendo sozinha, né? Mas mesmo na papinha também acontece muito, né? E é um reflexo normal, que ele acontece justamente para expulsar o alimento, porque o alimento não iria pelo canalzinho certo. Então é um reflexo de proteção contra o engasgo, né? Ele não é justamente o engasgo, então é importante a família saber diferenciar para não se assustar, não se apavorar e às vezes até evitar parar ali a introdução alimentar por causa de medo, né? Reflexo. É porque o reflexo, a criança faz assim, tipo, regurgitando. Isso. E o engasgo não, é tosse, é diferente, né? Dá pra pesquisar até no YouTube, tem vários vídeos das diferenças. O engasgo é bem sério, né? Bem sério. E na verdade o reflexo de gag vai ser uma proteção para não ter o engasgo. Então, não dá para se assustar, é até bom que a criança tenha um reflexo para não acontecer o engasgo. Para não acontecer. Né? Se vocês quiserem saber mais sobre as manobras de primeiros socorros, também aqui no nosso Face e no YouTube a gente gravou com os bombeiros há algum tempo atrás e passa todas as manobras de primeiros socorros em bebês. Então não precisam ter medo, podem continuar a introdução alimentar normal das crianças. A partir de 1 ano já pode dar doce. E o brigadeiro? E a Coca-Cola? Então, não pode, né? Eu sempre falo assim, a gente não pode pôr a criança numa bolha. Então, a 1 hora ela vai consumir. Mas se os pais, que são os mais próximos e que querem proteger a criança, começarem a dar, aí o restante vai pensar que está liberado. Então, principalmente os pais têm que controlar esse consumo, Pelo menos até os 2 anos. Pelo menos até os 2 anos. Porque se não tem em casa, a criança não vai sozinha procurar, né? Então aí já fica mais difícil. E é no dia a dia, né, que tem que evitar. Raras exceções vão acontecer. Mas enquanto a criança não conhece, não tem contato com esse alimento, ela não se adapta. E quando ela
começa a ter contato, ela vai querer sempre, então, né? Refrigerante na mamadeira é uma coisa muito triste, né? Porque... além de causar cárie, dar obesidade no futuro, tem muito problema. Refrigerante, na verdade, o refrigerante, inclusive, ele tira nutrientes do nosso corpo, então ele desnutre a pessoa. Então, imagina uma criança, um bebê, tá ali começando a introdução, já vai receber refrigerante. Então, a chance dela ter uma anemia também é muito grande, né? Muito obrigada pela sua entrevista, Bruna. Eu gostaria que você deixasse o seu contato para o pessoal que está em casa. Então, eu atendo no Instituto Cavalheiro, aqui em Cascavel, e também atendo em Assis Chateaubriand nos finais de semana. Meu contato é 45 99928 4879. Eu tenho uma página no Facebook, que eu estou sempre postando as orientações, dicas, receitas, facebook.com/NutriBrunaGreen. Muito obrigada pela sua entrevista. Gostaria também de deixar um recado para o pessoal que está em casa. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a introdução alimentar, além da Bruna aqui em Cascavel, nós temos o Facebook das Comidinhas do Dudu, que é muito legal, né? Muito que ela legal. fez a introdução, agora ela está na introdução alimentar da Anne, que é a filha dela. E também tem das Comidinhas da Diana, também tem no Insta e no Face. E são várias dicas legais, ela sempre posta, por exemplo, nuggets caseiro, como fazer. Receitas adaptadas. Sim, receitas né? adaptadas, são muito interessantes. Caso vocês tenham alguma dúvida também, é só entrar em contato com a Bruna. Muito obrigada pela sua presença, pessoal. O programa Instinto Materno, além de ser visto na TV Medicina e Saúde, pode também ser visto no Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno. Fiquem ligados na programação da TV, Mais Que Uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! A proposta da escola é isso mesmo, né? Da escola ser uma extensão da casa. E a gente trabalha muito junto dos pais. De manhã as crianças chegam e elas podem brincar livre na sala, e assim que todas as crianças chegaram, a gente começa a preparar o lanche. Então cortamos as frutas, as verduras, às vezes é o dia do pão, às vezes é o dia do iogurte, enfim, a gente prepara junto deles. Brincar dentro quanto fora é uma proposta livre, assim, que eles ficam bem à vontade de brincar do que eles querem. Muitas vezes a gente convida a pular corda, ou a gente monta um caminho cheio de desafios, mas normalmente é uma brincadeira livre. Esse é um cuidado mesmo que a gente tem de oferecer materiais pouco prontos e com esse material natural, né, que a gente chama, para trazer esse brincar muito mais ativo, que é um brincar que exige esforço mesmo, assim, e super criativo, né? O que as crianças mais usam aqui são toquinhos, panos, cadeiras e mesas.
um ambiente muito natural, muito acolhedor, muito saudável. O que importa não é o que ela aprende e nem o quanto ela aprende, e sim o que ela é como indivíduo, né? Eu sinto que é uma pedagogia que respeita o indivíduo com todo o seu coração, de coração aberto. Casa Amarelo, no ensino Waldorf, eu acho que ele respeita a individualidade de cada um, o lado orgânico, acho que traz o sabor, traz o conteúdo. Você respeita conhecimento versus vivência. Não tem um exagero de conhecimento para aquele período de vida. Eu acho que é equilibrado, é natural. Eu ainda não tenho a certeza quem aprende mais, se é minha filha ou se sou eu. Eu acho isso muito lindo, porque a gente, na verdade, cria uma família bem grande. E os filhos são os nossos filhos, não são mais meus nem teus, são nossos.